Olá meninas, tudo bom? Hoje é 9 de outubro de 2019, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 17º dia da caminhada de oração 5. O tema de hoje é Beije seus irmãos. O texto-chave está em Provérbios, capítulo 19, versículo 11, que diz assim: A sabedoria do homem lhe dá paciência, a sua glória é ignorar as ofensas. Eu quero que a gente guarde esse versículo por toda a vida, irmãs. Declare esse versículo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Bom, irmãs, ontem nós falamos sobre o que Deus pensa de nós, né? Nós falamos sobre ofensa, nós falamos sobre pessoas que são usadas pelo inimigo para nos atacar, para nos ferir. Mas eu quero falar um pouco hoje sobre o perdão, sobre a nossa posição diante da ofensa. Hoje é comemorado, né, pelos judeus o Yom Kippur, o dia do perdão, e depois do Rosh Hashanah, que foi ali dia 30 de setembro, exatamente ali no Rosh Hashanah, no primeiro dia, ali no dia 30, já começa a contagem de 10 dias, e esses 10 dias são chamados dias de arrependimento, e hoje entregam-se esses 10 dias com o dia do perdão. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e não estava previsto, eu não ia falar nada disso, mas não tem como não falar do dia do perdão, especialmente logo depois do dia que eu falei da ofensa, né? Eu falei tanto ontem sobre ofensa, sobre as palavras que o inimigo lança sobre nós, contei alguns testemunhos, coisa simples minha, mas que nos fere, né? Mas o Senhor quer trazer cura para nós neste dia. Então, nesse dia, irmã, onde o calendário judaico comemora-se o dia do perdão, que nós venhamos receber algo da parte de Deus que vai trazer cura para as nossas vidas, que vai nos reposicionar. Essa caminhada fala disso, fala de alinhamento, fala de reposicionamento, fala de entendimento, fala da gente entender quem nós somos, como devemos nos comportar, e nada melhor do que a gente aprender dentro da palavra de Deus. Então eu quero ler aqui o texto que explica sobre esse feriado, um dos maiores feriados judaicos, né, que é o Yom Kippur. Levítico 23, capítulo 23, no versículo 26 ao 32. Chama-se, na palavra, está dizendo que é o dia da expiação. Disse mais o Senhor a Moisés: Mas ao 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação. Vocês vão afligir as vossas almas e vocês vão trazer uma oferta queimada ao Senhor. Neste mesmo dia, nenhuma obra vocês vão fazer, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que neste dia não se afligir, será eliminada do meu povo. Quem neste dia fizer alguma obra, a esse eu vou destruir do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solenes vos será. Então afligirei a vossa alma ao 9 do mês, que é hoje, dia 9, de uma tarde até a outra. Celebrarei o vosso sábado. Não é sábado, irmãos. O Senhor está dizendo que vai ser como se fosse um sábado de descanso. E que o Senhor está chamando o povo a se consagrar. E Deus, ele era muito radical nisso. Se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que nos momentos importantes, Deus determinava: não faça obra nenhuma neste dia. Essa obra significava trabalhos, né? Ele separa isso para mim porque eu quero que vocês entrem profundamente. Então isso era muito importante para os judeus. E nesse dia de hoje eles celebram assim, tanto é que não tem escola aqui, né? Em algumas, não sei se é todas os estados, eu acho que são nas áreas que mais tem judeus, então é feriado para os judeus, né? Eles não fazem nada, eles não vão trabalhar, porque é uma ordenança do Senhor que até nos chama a atenção de que quando nós estamos muito envolvidos, né, trabalhando, distraindo, a gente não consegue parar para avaliar a nossa própria vida. Essa experiência aqui de Levítico está falando que é dia de vocês afligirem as vossas almas e é comemorado se
né? Eles já estavam orando nos 10 dias, desde o dia 30, hoje é dia 9, faz 10 dias, né? E se você contar do dia 30 ao dia 9, faz 10 dias. E eles, ontem à tarde, começaram-se um jejum que fica 24 horas até a tarde de hoje. E nesse dia, eles buscam olhar para a vida deles e ver onde eu estou errando, o que eu preciso perdoar, o que eu preciso liberar perdão, o que fizeram contra mim que eu preciso liberar perdão. É interessante, irmãs, que no Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico, eles dizem e eles creem, né, os judeus. Quem são os judeus, irmãs? O povo da palavra, o povo do Antigo Testamento, tá? Vamos entender aqui que eu estou apenas trazendo uma palavra para a gente meditar. Ninguém está anulando nada aqui que Jesus fez. Jesus é o exemplo disso aqui. Jesus é a cura. Jesus é o nosso Redentor. Ele é essa oferta que está pedindo para ser trazida. Ele é o nosso dia da expiação. Foi ele que concluiu todo o dia do perdão. O evangelho sem perdão não é evangelho, nem existe, né? Jesus veio para nos ensinar ainda mais isso, que não precisa só de um dia, como foi aqui, que os judeus fazem porque ainda não viram Jesus como Messias, porque Jesus é o nosso sacrifício perfeito, o nosso cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, eu só estou dando umas dicas, só a gente comentar sobre isso, para a gente ponderar, para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente ser pessoas mais com a mente mais instruída, tá bom? Então, é interessante que no Ano Novo Judaico, no Rosh Hashanah, eles creem que Deus, naquele dia que é comemorado o Ano Novo deles, como se comemora desde a criação do mundo, né? Tanto é que para eles estão tô falando nós estamos, porque eu também gosto de celebrar, né? 5.780 anos, eles estão nos 5.780. É interessante que eles creem que no dia do Rosh Hashanah, Deus traz um juízo sobre a terra, sobre as pessoas, e ele determina no Ano Novo Judaico como vai ser o ano daquela pessoa. Aquilo ali é determinado. Talvez Deus bate o martelo e fala, esse ano tal pessoa vai partir. Esse ano tal pessoa vai casar. Esse ano tal pessoa vai ter um filho. Deus determina como vai ser o ano da pessoa. E olha que tremendo. Do ano que Deus determina, que traz o julgamento, eles entram nos 10 primeiros dias do ano se consagrando, pedindo perdão e arrependendo e liberando perdão para que eles estejam livres para viver o ano que Deus determinou, ou para até mesmo mudar algo que Deus determinou, né? Talvez por algum motivo Deus determinou que aquele ano seria o último ano daquela pessoa na terra, mas talvez com o arrependimento Deus pode mudar essa história. Nós vamos falar disso em outro devocional, mas só para vocês terem uma ideia. Então é fantástico como que depois do primeiro dia do ano novo, eles entram num tempo de se consagrar. É uma cultura, né, irmãs, que a gente precisava aprender, porque é a cultura da palavra, né? Às vezes a gente fica seguindo tantas culturas aí que não tem nada a ver. A gente vê o ano novo do brasileiro, é só oba-oba, né? Chega dia 31 de dezembro, entramos numa festa, numa comelança, muitos vão se consagrar a falsos deuses, muitos vão se dedicar sua vida a santos, a sei lá o quê, não olha para o Deus vivo, não parou para pedir perdão, às vezes está ali comemorando com o seu familiar que você nem olha na cara e depois quer ter um ano fantástico, um ano abençoado, um ano cheio de vida. Sabe o que acontece, irmãs, com toda sinceridade? Nós somos muito hipócritas. Não é à toa que Jesus, quando veio nessa terra, ele escancarava e falava da hipocrisia. Porque nós queremos tudo de bom, mas nós não olhamos para as nossas falhas. E é difícil falar de perdão. Porque quando fala-se de perdão, automaticamente as pessoas já se armam. Ah, você fala isso porque você não sabe o que eu passei. Ah, você quer que eu perdoo, mas você não sabe a dor que eu tive. E é a palavra de Deus, né, irmãs? Então, não tem evangelho se não tiver perdão. Não tem jeito de a gente dizer que a gente é cristão se a gente não conhecer realmente o perdão. Então, nesses dias, os judeus se preparam para estar livre para viver o que Deus tem. Você quer ser livre para viver o que Deus tem para você? Então, entra de cabeça nisso aqui, irmãs. Entra de cabeça no perdão.
sabe? Porque você pode fazer caminhada de oração, você pode fazer campanha, você pode fazer jejum, você pode virar de ponta cabeça. Se você um dia não conseguir liberar um perdão, se você não conseguir se livrar das cargas do passado, se livrar das palavras que falaram, se livrar daquelas imagens que te magoaram, eu sinto muito, irmãs, vão ficar presas nessas cadeias e não vão viver o melhor de Deus na terra para a vida de cada um de nós. Perdão, irmãs, é uma decisão. Ainda que a gente chore, ainda que doa, é uma decisão de acreditar no amor e na cura do Senhor. Então, ontem nós falamos sobre José, né? Nós falamos o que José passou ali, das afrontas. Esses dias nós temos falado de José, falamos dos sonhos, falamos que Deus chamava José, via José como um governador, não como um sonhador, da forma que os irmãos dele estavam debochando deles. Eu quero ler agora Gênesis capítulo 45, do versículo 1 ao versículo 15. O que aconteceu com José? Nós lemos tudo ali, né? José foi vendido pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, né? Depois ficou preso injustamente, porque a mulher dele tentou seduzir ele não cedeu, porque ele era um homem de caráter, e ele ficou preso injustamente. Foram 13 anos de luta, de tribulação, e eu imagino que se José fosse como um de nós, o tanto de amargura que ele tinha guardado ali naquele coração dele, pensando, poxa, eu era o queridinho do meu pai, eu tinha tudo e agora eu estou aqui nessa dificuldade. E aqueles irmãos meus, né, aqueles ordinários, estão ali curtindo, porque o pai de José era um homem próspero, estão ali curtindo a vida, né, estão ali e sabendo o que fizeram comigo. E se ele fosse curtir isso, irmã, como se curte uma conserva, né? Que treco, eu detesto conserva, gente. Que trem azedo, horrível. Eu acho que a falta de perdão deve ser mais ou menos igual a conserva. Você fica ali curtindo aquele trem daquele vinagre, aquele trem vai azedando, mas a gente tá curtindo. Ai, porque fizeram isso? Ai, você já pensou se eu fosse viver desse jeito, irmãs? Porque falou que ia me expulsar de casa, porque falou que eu não ia dar em nada, porque falou, e você vai curtindo e aquilo vai te corroendo, aquilo fica tão azedo que quando vê, irmãs, até às vezes, literalmente, às vezes causa um câncer dentro da pessoa. De tanto, não estou dizendo que todo câncer é uma falta de perdão, mas muitos talvez sejam, né? Porque aquilo vai corroendo a gente por dentro. Tanta enfermidade, irmãs, que dá numa pessoa por ela ficar ali remoendo, porque Satanás é especialista em trazer na sua mente: olha aquilo que você passou, olha aquilo que tal pessoa falou, e você fica ali presa. Mas o que aconteceu com José? José era um cara que, nesses 13 anos, Deus ensinou ele: José, o sonho que eu tenho para você, a vida que eu tenho para você é tão maior que isso, meu filho, né? Então vamos ver aqui, chegou o dia, porque vai chegar o dia, irmãs. Ontem eu escrevi no status do meu WhatsApp que a vida, ela é como um restaurante. Ninguém parte sem pagar a conta. Isso aí você pode ter certeza absoluta. E até mesmo a gente, né? Que às vezes a gente fica louco que o outro paga a conta. Aquele que me feriu vai pagar a conta. E a gente fica ali, passa a vida desejando ver essa pessoa pagar a conta. Mas e nós? Nós também vamos pagar a conta por não ter perdoado. E talvez de nós seja mais cobrado do que o outro, porque o outro estava na ignorância. Muitas vezes o outro estava na ignorância, o outro não conhece o Senhor. E quem diz que conhece o Senhor e que serve um Deus de amor e de perdão somos nós. Então vai ser mais cobrado de nós. A Bíblia diz: aquele a quem mais é dado, a mais é cobrado. Então nós precisamos livrar disso, libertar disso, né? Quebra essa jarra de conserva ruim que está aí azedando, não tem problema nenhum comer conserva não, tá, irmãs? Quem gosta de conserva, fica à vontade. Eu não gosto porque eu não gosto de coisa azeda, mas eu só usei essa experiência porque eu imagino que uma conserva muito tempo deve ficar até estragada, né, de tão ruim que deve ficar aquele negócio. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 5, versículo 1 ao 15. José dá a conhecer seus irmãos. Então ele foi preso, tal, aí depois ele virou governador
E a fome chegou sobre a terra, como ele tinha visto no sonho, e chegou o tempo dos irmãos dele ir lá comprar comida na mão dele. Eles não reconheceram ele, porque ele já estava transformado, já tinha virado um homem, já estava com outras vestimentas. Enfim, vamos ler. 41, versículo 1. Então José não se pôde conter diante dos seus irmãos. Os que estavam com ele bradou: faça sair todo mundo da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer seus irmãos. Ele levantou a voz e chorou, de maneira que os egípcios ouvia, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados perante ele. Ficaram pensando: o que ele vai fazer com nós agora, né? Poderoso do jeito que ele está, ele vai mandar matar todo mundo. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E eles chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida, para um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra. Apressai-vos e faz subir o meu pai, e diz-lhe assim: manda dizer o teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Habitará na terra e estará perto de mim, os teus filhos, eu vou te sustentar. E eu quero acelerar aqui e chegar no versículo 14. Ele lançou ao pescoço de Benjamim, que era o irmão que ele não conhecia, e chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Foi daqui que eu tirei o texto de hoje. Eu poderia botar perdão, mas eu fiquei perguntando: Senhor, qual é o título? Qual é o título? E eu senti que seria esse título: José beijou todos os seus irmãos. Irmãs, o Senhor mudou a sorte de José e ele perdoou. Foi fácil ele perdoar? Não. A Bíblia diz aqui que ele chorou de tal maneira que todo o egípcio ouviu, e também a casa de Faraó, de tanto que ele urrou e gritou ali de dor, e ele botou para fora aquela dor dele estar diante dos inimigos, assim, daqueles que aparentemente eram os seus inimigos. Mas ele entendeu, nesses 13 anos, ele não focou na amargura, na afronta, ele focou no propósito. E quando eu sofri as minhas afrontas, que foram muitas, irmãs, eu não contei porque se eu for contar vai ficar aqui. Eu passei muito, a minha adolescência, ela foi uma adolescência, eu acho que eu não tive nem muito tempo de me esbaldar muito na adolescência, porque eu sofri tanta bullying, tanta afronta, tanta dor, que eu não tive nem tempo de me jogar na adolescência, graças a Deus, né, por isso. E hoje eu vejo tudo isso, né? Foi usado para o meu bem. Se você souber se posicionar com o Senhor, né? Segurar na mão do Senhor e falar: Pai, eu sei que tudo isso que tem vindo sobre mim é para me destruir, mas eu quero estar junto com o Senhor para que o Senhor construa o futuro que o Senhor tem para mim. Você vai viver o que José viveu. E sabe uma coisa que ele disse aqui? Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. O Egito sempre simboliza a dificuldade, a escravidão, né? Deus quer nos pôr por senhor nessa história da nossa vida. Enquanto eu fazia esse devocional, eu me lembrei da mulher hemorrágica. Jesus, se você ler a história dos milagres, Jesus sempre tocava as pessoas. Jesus chegou, tocou no cego. Jesus chegou, tocou no paralítico. Jesus chegou, tocou na menina que estava como morta, diz: Talita cumi, levanta. Jesus chegou, tocou no esquive lá, que era o filho da viúva. Mas
A mulher hemorrágica, que representa uma mulher presa, né, numa situação da vida dela, que talvez possa ser falta de perdão, não sei, né, vamos colocar que ela teve que tocar em Jesus. Ela teve que tocar, ela teve que tomar a decisão. Eu já falei desse texto, né, no devocional desses aqui. Ela teve que tomar a decisão porque lá está falando que ela padecia na mão de muitos que não puderam resolver a vida dela. Quando nós temos falta de perdão, quando temos uma alma dilacerada, ferida, nós buscamos em outros lugares. Né? Uma mulher que foi ferida por um homem ou por um namoradinho na adolescência, ela busca em outros muitas vezes. E Satanás, como ele é astuto, ele vai usando os outros para ferir. E ela fica padecendo na mão de muitos. Ou às vezes uma situação que houve com a gente e Satanás faz aquela situação repetir. Né? Foi a sua mãe que falou, agora é o seu marido que fala, depois é um patrão, depois é um líder, depois é um amigo, e você vai padecendo na mão de muitos. Até o dia que aquela mulher tomou a decisão, hoje eu vou levantar, eu vou me arrastando com essa dor, com essa sangueira, né? Com essa sangueira, com essa vida que está se indo, porque uma falta de perdão é uma vida que está se esvaindo, mas eu vou tocar nesse mestre. Se tão somente eu tocar na orla do seu manto, eu vou ficar curada. Ela tomou a decisão. E a canção que eu vou deixar hoje é essa, né? A Decisão, que é a música da Ludmila Feber, que é maravilhosa. Então, irmãs, o Espírito Santo quer dizer para vocês nessa manhã, nesse dia que há uma unção especial sobre a terra. Muitos não percebem, muitos não vão ver, muitos não creem, muitos não estão nem aí. Mas aqueles que têm ouvido, ouçam o que a palavra de Deus diz. Hoje é um dia de expiação, né? E nós podemos agradecer por Jesus nesse dia. Jesus, obrigado, porque o Senhor cumpriu. O Senhor é o meu sacrifício. Eu não preciso dar uma oferta hoje para o Senhor de sacrifício para eu receber o perdão, porque Jesus já pagou. Mas você pode dedicar o seu corpo, você pode clamar e dizer, Senhor, eu quero ser livre, para ter um ano de vitória. A Bíblia diz, irmãs, eu não marquei o versículo, acho que está em Números, eu não lembro onde está, que está dizendo, a maldição sem causa não se cumpre, né? Quando eu aprendi esse versículo, quando eu estava no auge das afrontas, das maldições sobre a minha vida, eu abri a palavra pela primeira vez, assim, e saiu esse versículo, e eu guardei no meu coração. Se ela não se cumpre, Deus, né, o que Deus colocou, falou, você não pode dar causa para que essa maldição se cumpra. Então vamos fechar as brechas, né? Vamos libera hoje as pessoas, beije os seus irmãos, chore sim, olha no olho de qualquer pessoa que te feriu, irmãs, tenha cabeça, tenha coragem, erga sua cabeça e diz, eu te perdoo. Sabe, Jesus quando estava na cruz, que foi crucificado injustamente, né? Não tinha pecado, não tinha erro, não tinha nada para o povo fazer aquilo que fizeram. Ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Uma mãe que muitas vezes amaldiçoa o seu filho, ela não sabe o que faz, irmãs. Às vezes ela tem amor sim, qual é a mãe que não vai ter amor? Mas ela não sabe o que faz. E eu quero dizer para vocês, ontem eu citei, né, da pessoa que falou comigo, isso ficou tudo resolvido, essa pessoa chegou um dia que me pediu perdão. Né? Eu já tinha perdoado, porque graças a Deus eu não guardo mágoa não, pode sofrer, pode chorar, mas eu entendo que a gente tem que usar as coisas que nos acontecem para a gente transformar a nossa vida, como José fez, né? Chegou uma hora quando ele foi liberar o perdão, ele disse, não, fiquem tranquilos, gente, foi permissão de Deus, estava nos planos de Deus e eu estou aqui. E foi o que fez José o cara que ele foi. Então, assim, libere hoje, irmãs, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Você quer ter uma vida nova? Você quer ter uma vida restaurada? Você quer ter uma vida que vai fluir realmente? Libera perdão. E a melhor forma de liberar perdão é orar pelos que vos perseguem. Jesus disse isso, orai pelos que vos perseguem, orai pelos vossos inimigos. É a melhor forma. Não tem outra. Então, se você não faz noção de como perdoar, se você não sabe nem por onde começar, comece orando pelo seu inimigo todos os dias. Todos os dias. Senhor, toma aquela pessoa nas tuas mãos, comece a desejar coisa boa para ela. Deseja prosperidade, deseja saúde, não importa o que ela fez. Eu sei, irmãs, eu sei que às vezes tem pessoas que já passaram por situações terríveis. Mas faça isso.
que você o inimigo vai perdendo a força, Ele vai gerando amor no seu coração, ele vai gerando amor no seu coração, ele vai gerando amor. Quando você vê, o amor de Deus te curou. O amor de Deus curou aquela ferida e você já começa a ter a misericórdia pela vida do outro e pensa, meu Deus, como essa pessoa está perdida? Como essa pessoa precisa encontrar o Senhor? E aí você chega nesse nível de beijar os seus irmãos. E ele chorou. Libera sim o choro. Sabe? Libera o choro, mas não fica com aquele choro de coitadinha, aquele choro de autocomiseração, mas como eu sofri, meu Deus, como dói. Não, é choro de eu te libero, eu abro mão dessa dor, eu não quero mais isso para minha vida. E que Deus faça você como fez José, governador do Egito, que você vai governar sobre o Egito. Enquanto o mundo estiver em crise, como estava aqui, José era governador da terra que escravizou ele, da terra que queria ali destruir, né? Colocou ele na cadeia, ele ficou preso por tantos anos, mas ele venceu. E é isso que o Senhor tem para nós hoje, tá bom? Assunto do dia é: decida perdoar. Toque em Jesus e seja livre de tudo que te prenda. Busque intensamente a sua cura e ore pelos seus inimigos. Irmãs, quando fala aqui que José beijou seus irmãos, quantos casais, né, que está vivendo ali, mas não tem realmente a cumplicidade, né, não tem o perdão realmente, fica ferida, lembrando de coisas que já passou, né. Ontem eu contei um pequeno detalhe, né, logo no meu começo do meu casamento, né, um comentário que o meu marido fez. Se eu tivesse guardado aquilo para a vida inteira, irmãs, hoje já tem 23 anos de casada, né? E você vai crescendo, você vai se firmando, você vai reconhecendo e fecho com o versículo que eu disse. Ora esse versículo: a sabedoria do homem lhe dá paciência. A sua glória é ignorar as ofensas. Nós temos que aprender que há uma glória sobrenatural em ignorar as ofensas. Hoje, dependendo da ofensa que eu recebo, eu retribuo na fala, assim, ou eu não ligo, ou eu falo, gente, eu não tô nem aí, eu sei quem eu sou, né? Sei quem eu sou, não me sinto ofendida com pouca coisa, não me sinto que tudo é indireta. Tem mulheres que tudo é indireta. Eu acho que aquela pessoa falou isso, acho que era uma indireta. Acho que esse devocional foi uma indireta. Tudo é uma indireta, irmãs, pelo amor de Deus, né? E se foi uma indireta? Vamos consertar então, ou então se não foi, eu não tenho, sabe, tipo assim, falou, mas não serviu para mim não, eu não quero saber. Então ore essa palavra: a sabedoria do homem lhe dá paciência. Nós temos que ter mais paciência, né? Nós temos que aprender a liberar perdão, falar, olha, eu te perdoo, e abrace. Se você tem algum familiar, irmã, busque restauração do Senhor nisso. Não tem como a gente viver no meio dos nossos familiares dessa forma. Eu não vou na casa da tia tal, porque fulano vai estar lá e a gente está brigado e eu não quero ver aquela pessoa. Não vou na casa de mamãe porque meu irmão, aquele irmão terrível tá lá, eu não vou. Isso não é de Deus, irmãs. Como é que a gente vai ter uma vida plena se a gente não está amando nem os de casa, né? E muitos usam a religiosidade e continuam aí fazendo a obra e pregando, mas dentro do lar não está construído, não está restaurado. Então é isso, que o Senhor fale conosco. Tenha um feliz Yom Kippur, um dia da expiação, um dia que a gente coloca a nossa vida diante da presença do Senhor e diz: Senhor, eu quero ter um ano de vitória, eu quero ter um ano de colheita, mas para isso eu vou nessa base que é o perdão. Essa é a base da vida, irmãs. Essa é a área que o inimigo nos prende muitas vezes para nos destruir e impedir que a gente tenha uma vida plena. Um beijo, fiquem com Deus.